Olá! Você sabe qual é o significado dos três céus mencionados na Bíblia? Vamos entender melhor qual é o sentido desses locais mencionados, e o compreendimento de alguns teólogos sobre esse assunto. Mas antes de começar, conheça o curso de teologia oferecido pela FAETESP, curso básico à distância, composto por 12 disciplinas. Link no primeiro comentário. A maioria dos teólogos acreditam que a pessoa que foi arrebatada ao terceiro céu foi o próprio apóstolo Paulo. Talvez Paulo tenha usado o termo desse local para fazer seus leitores realmente entenderem o que ele estava dizendo. Então, falando desse lugar, ele fez uma clara distinção entre aquela região onde foi arrebatado e as camadas inferiores do céu. Quando ele fala desse terceira localização, está falando de um lugar tão alto que a mente humana não pode compreendê-lo completamente. Isso significa que não há lugar mais alto que o terceiro céu e ninguém pode subir acima dele. A Bíblia fala do céu, descrevendo-o como um lugar real e afirmando que é a morada de Deus, mas precisamos entender que existem mais de 700 referências na Bíblia, e nem todas se referem especificamente a esse paraíso como a morada de Deus. A palavra hebraica Shamaim e a palavra grega Uranos, sejam traduzidas como céu ou paraíso na Bíblia traduzida, sua ocorrência se refere a três tipos de locais. Primeiro, o céu atmosférico. O céu que olhamos ou que podemos chamar de atmosfera, é o local mencionado várias vezes na Bíblia, como no Salmo 103, como o céu está acima da terra, assim é grande o seu amor por aqueles que o temem. Outra referência a este céu, encontra-se em Isaías capítulo 55 versículo 12. Assim como o pão é dado a quem o come, assim são as minhas palavras. Ela não voltará de mãos vazias, mas fará o que quiser e conseguirá, que você o enviou. Segundo o céu, interpretado como cósmico. Isso é o que chamamos de o universo, porque fica fora da atmosfera da Terra, e não é visível ao olho humano. Dia após dia, a ciência descobre coisas novas sobre esta parte, novos planetas, novas constelações e muito mais. Este é o céu ao qual se refere o escritor de Hebreus. Senhor, no princípio criaste a terra, e a tua mão fez os céus. O céu é outro elemento da criação de Deus. No Salmo 33 versículo 6, também encontramos uma referência a ele. Os céus foram feitos pela palavra do Senhor, e todas as formas foram amadas pelo sopro da sua boca. Não é fácil distinguir entre o atmosférico e o cósmico. Porém, fica claro, ou seja, podemos deduzir do contexto imediato que em algumas passagens da Escritura, como as referências ao céu da atmosfera em contraste com a terra são entendidas como o chão. E terra, e céu cósmico, em contraste com a terra que é um globo. O terceiro céu como morada de Deus. É o lugar além da terra e do universo, um lugar que não pode ser visto pelo olho humano e nem ser descoberto cientificamente. O apóstolo Paulo refere-se a esta localização, em 2 Coríntios capítulo 12 versículo 2, chamando de o terceiro nível, e paraíso. Salomão se referiu à grandeza de Deus, em 1 Reis capítulo 8, versículo 27 como o céu dos céus. Jesus também se refere a este na seguinte mensagem: todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E quem me negar diante dos homens, eu o negarei no céu. Como sabemos, Jesus veio desse céu para completar sua obra redentora na terra. E de acordo com Marcos, ele voltou para o paraíso após sua ressurreição. Agora, o Senhor, depois de sua ressurreição, voltou de onde veio, depois de falar com eles, subiu e sentou-se à direita de Deus. A frase terceiro lugar faz algumas pessoas se perguntarem quantos locais entre céus a Bíblia diz que existem. Como analisado, a Bíblia comumente usa a palavra Uranos em três sentidos diferentes: céu atmosférico, céu espacial e céu espiritual. Assim, na mesma linha, podemos dizer que a Bíblia fala apenas de três céus. Os judeus dividiram-os em 7 níveis diferentes. Influenciados por essa ideia, alguns cristãos chegam a propor uma divisão do céu espiritual. Mas tal interpretação não tem base bíblica. Outra interpretação é que o terceiro céu alude à divisão do Templo de Jerusalém. Como você sabe, o templo em Jerusalém consistia em 3 templos, locais diferentes: pátio, santuário e santo dos santos.
Era também o lugar onde ficava a arca e a morada do Senhor. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, curtem e compartilhem. Fiquem com Deus, e até a próxima.